Olá, queridos estudantes do primeiro ano, bem-vindos para a nossa aula do componente curricular de arte. Professor presencial, obrigado aí pela sua presença com os nossos alunos. Também temos aqui a companhia do nosso intérprete Sâmio, todos os dias está junto conosco aí fazendo a interpretação das aulas. Queridos, agora sim, estamos finalizando a unidade 1. Quando chegava no meio da unidade, eu já comecei a falar para animar vocês, para vocês ficarem espertos, fazendo anotações, prestando atenção nas aulas, para fechar com chave de ouro essa unidade, viu? Quero todos vocês gabaritando. Então, vamos lá. Última aula, depois teremos a revisão e vocês irão fazer a avaliação. Vamos aos detalhes dessa aula, aula 14.1. Continuando, então, com o estudo do tema Arte do Renascimento ao Rococó. Fizemos já o estudo da parte 1 e vamos finalizar com a parte 2. O que nós vamos abordar nessa aula, estudante? Falando ainda da arte nesse período do Renascimento, o estilo barroco e também o estilo rococó, certo? Então, são dois estilos diferentes, um versus o outro, e é muito simples de identificar porque esses dois estilos artísticos têm características diferentes e abordagem também da temática. Então, vamos lá, vamos fazer aqui a leitura dessa imagem. Vamos ler o que está escrito aqui. Hoje acordei rococó. Linda, livre, leve e solta. É só uma expressão, viu, gente, para falar que a arte rococó, ela está relacionada, então, à beleza, à leveza, a utilização de cores claras. Então, nós podemos observar, já uma característica diferente do barroco, que sempre utiliza cores mais escuras, temas dramáticos, e aqui nós observamos que o rococó sempre busca a ostentação, da burguesia francesa. Então, nós vamos falar muito desses dois estilos. Então, porém, vamos iniciar com o barroco. Então, estudante, o barroco, que é um estilo criado pelo clero, pela Igreja Católica, por isso aborda temas da Igreja, isso mesmo, temas cristãos. O barroco ele dominou a arquitetura, dominou também a pintura, literatura, música na Europa a partir do século XVII, certo? Vamos falar algumas características, então, da arte barroca. A arte rebuscada e exagerada, que sempre foca no momento dramático ali da cena, daquele fato ocorrido, principalmente de histórias bíblicas. Valorização do detalhe, são pinturas, por exemplo, na pintura ou na escultura, o artista busca, então, a realidade, a expressão, muita expressão, muito detalhe na expressão facial, enfim, é uma arte que utiliza as técnicas acadêmicas, isso mesmo. Dualismo e contradições, obscuridade, complexidade e também sensualismo, além de outras características, certo? Trouxe algumas para vocês e aqui eu trago esse trabalho, a captura de Cristo. Então, sempre teremos temática temas bíblicos, podemos dizer assim, ou temas da religião cristã. Foi pintado em 1602 por Caravaggio. Caravaggio foi um artista muito famoso do barroco, certo? Então, podemos ver aqui o momento da cena, a hora do beijo, a hora que Jesus foi traído pelo beijo. Ali, como nós sabemos da história bíblica. Vamos falar um pouco mais do barroco, mais característica. Por exemplo, composição assimétrica. Quer dizer isso, professora? Simétrico quando há ali uma perfeição, uma perfeição do corpo, da posição ali do corpo humano. Assimétrico sempre porque vai ter muito movimento, como podemos ver aqui as mulheres, nesse momento dessa obra aqui.
deixa eu ver aqui o nome, Judite decapitando Holofernes. Então, observamos aí as mulheres com movimento, né? Na diagonal, à direita. Então, assimétrica nesse sentido. Também acentuado contraste de claro e escuro. Que é isso, professora? Claro e escuro. É a forma que o pintor, né, o artista utiliza para dar a noção de luz. Ó. Por isso, claro e escuro. Ele usa, então, a cor escura e a cor clara para dar essa visão de luz, né? Como podemos observar aqui nessas figuras, por trás há um escuro. E para dar, né, a forma aqui do corpo, da roupa, a luz aqui dos corpos, o artista utiliza, então, as cores claras. E também a utilização de expressão dos sentimentos, sempre, né, o rosto ali representando sofrimento, momento dramático, também realista, pois abrange todas as camadas da sociedade, tanto fatos históricos, fatos religiosos. Escolha, então, de cenas no seu momento de maior intensidade dramática, como já falei para vocês. Certo? Aqui está um pouquinho sobre essa cena, né? Mas não vamos falar sobre ela, depois vocês podem ler aí com mais calma. Então, vamos direto falar mais sobre o barroco, fé versus razão. Por que fé? A Igreja Católica, ela tem como objetivo a expansão, né, da fé cristã, né, por meio dos textos bíblicos. Então, é natural que a Igreja aborde, então, temas voltados para a religião. Então, queridos, o que nós podemos dizer aqui? Que as pinturas, a ornamentação das igrejas, certo? Por que a arte barroca é uma arte voltada para a religião? Porque é um estilo que foi, podemos dizer, difundido aí pela igreja, isso mesmo. A igreja sempre teve o objetivo, né, de trazer ali à tona os textos bíblicos, né, a arte cristã, uma arte didática, por quê? Buscava trazer a fé, expandir a fé. Então, é por meio da arte que a igreja utiliza, então, essa temática, para que as pessoas, né, admirem, passem a conhecer os textos da Bíblia, até porque nesse período poucas pessoas sabiam ler. Então, por isso que a pintura, né, aborda esses temas. Também havia muita construção de igrejas, a arquitetura nesse período, desde o período medieval, sempre foi voltada para catedrais, né, grandiosas igrejas, para expressar ali o poder, né, o poder que havia na igreja nesse período, certo? E a arquitetura também. Havia, então, muitos artistas que faziam trabalhos com arquitetura, escultura, né? Ali representando os santos. Depois eu vou falar um pouquinho da arte barroca brasileira e vamos observar que a arte no Brasil inicia, então, com os trabalhos da arte barroca, certo? Então, vamos voltar para a tela. Vamos ver o que eu trouxe mais para vocês. Então, estudante, a arte barroca estendeu-se por todo o século XVII e pelas primeiras décadas do século XVIII. A sua difusão abrangeu quase toda a Europa e a América Latina. Então, veio para a América junto com os colonizadores portugueses, europeus, né? Depois foram vindo outras nações, mas, tanto como a religião cristã, veio para a América e junto também a arte. Então, o barroco nasceu e desenvolveu-se na Roma dos papas. Era uma tendência, então, comum a todas as artes. Um gosto, então, resumindo, né? Para falar um pouco, então, para explicar aí de forma resumida, a arte, essa tendência, então, foi para atender à igreja, né, aos papas.
Muito bem, eu trouxe aqui essa obra, Moça com Brinco de Pérola, de Vermeer, 1665. É uma arte, uma pintura muito importante aí do Barroco, assim como a Mona Lisa é para o Renascimento. Então, nós podemos observar aqui o quanto o artista, né, também foi polêmico, né, no sentido de pintar essa moça com esse brinco de pérola, um olhar assim muito genuíno, né, quase que uma santa, né? Poderia até uma representação de uma mulher, mas com o rosto genuíno de uma santa. E aqui observamos o uso do claro e escuro, né? Ao fundo nós observamos aí a tela preta, e para difundir aí a claridade, o claro, né? Para expressar aí o rosto desta moça. Seguindo, então, estudante, a arte barroca conseguiu se casar a técnica avançada, né? E o grande porte da Renascença com a emoção, a intensidade e a dramaticidade do mineirismo, fazendo então do estilo barroco o mais suntuoso e ornamentado na história da arte. Não podemos esquecer que a arte barroca surge ali no momento em que o Renascimento também está se expandindo, né, com outros estilos, com a criação de várias técnicas de pintura, de noção também de profundidade, enfim, né, os artistas nesse período passaram a ter mais importância, houveram então a expansão de várias linguagens da arte, como a pintura, a literatura. Então foi um período de renascer, né, que a sociedade mais se desenvolveu. E o Barroco buscou resgatar, né, ou defender aquela arte cristã, no qual o Renascimento rompeu com o período medieval. Então, a Igreja conseguiu, por meio desse estilo, manter ali a sua ideologia, ou seu estilo artístico, sempre com foco na arte cristã. Enquanto os estilos abrangiam desde o realismo italiano ao exagero francês, o elemento comum era a sensibilidade e o absoluto domínio da luz para obter o máximo impacto emocional. Então, essa técnica, né, de sempre trazer ali na figura humana a luz, né, a cor da pele, então é muito destacado aí pelo Barroco. Aqui uma outra obra, O Sacrifício de Isaac, 1603, pintado por Caravaggio. Olha como há muitos detalhes nessa obra. Então, é um texto bíblico também, Sacrifício de Isaac, no qual Deus pediu, né, para o sacrifício desse menino. Então, no momento do sacrifício, podemos ver aqui Abraão com uma faca, né, na mão, ia já fazer o sacrifício, e o anjo veio e não permitiu. Olha o detalhe aqui da luz, aí, né, focando tanto o rosto, né, do menino, quanto do pai, quanto o anjo. E ao fundo, a vegetação, as casas. Então, o pintor aí já utiliza essa perspectiva, né, de distância, e também muito detalhe, movimentos nos tecidos, também expressão facial ali de medo, tristeza. Então, nesse período, o Barroco, mesmo sendo uma arte cristã, os artistas já utilizavam de várias técnicas, diferentemente da arte cristã medieval, onde o artista não tinha liberdade, não poderia trazer tanta expressividade, não utilizava cores, né, como claro e escuro. Então, nesse período aí já houve mudança. Então, o artista já avançou nas técnicas da pintura. Uma época de conflitos espirituais, religiosos, né, porque a igreja estava perdendo o poder, então havia esses conflitos. O estilo barroco traduz, então, a tentativa de conciliar forças
antagônicas entre o bem e o mal, Deus e o diabo, céu e terra, pureza e pecado, alegria e tristeza, paganismo e cristianismo, espírito e matéria. Então, as obras de arte nesse período transitam sobre essas temáticas. É um período em que a igreja vai perdendo o seu poder, né? Que a sociedade foi se desenvolvendo na ciência, na tecnologia, na industrialização. Né? As formas de governo também foram mudando, a igreja foi perdendo espaço, então é por meio da arte que ela volta ali então, a buscar novos seguidores. Né? Então, ela investe muito nas obras de arte. As obras barrocas romperam, então, com o equilíbrio entre o sentimento e razão, ou entre a arte e a ciência, que os artistas renascentistas procuraram realizar de forma muito consciente. Então, ela rompe com essas temáticas, né? Sentimento e razão, arte e ciência. Na arte barroca, predominam as emoções e não o racionalismo da arte renascentista. Emoções voltadas para a fé, para os sentimentos de fé, para o sentimento de tristeza. Já o renascimento é o racionalismo, ou seja, o homem o centro do universo. Então, abre espaço para a pesquisa, para a ciência, para a tecnologia, para o desenvolvimento da sociedade, porque o homem passa a ser o centro do universo. Muito bem, já estamos aqui quase finalizando, então vamos falar um pouco do barroco no Brasil. Estudantes, vocês viram, né, que nós fizemos uma abordagem aí do barroco nesse período renascentista, o estilo que surge no período renascentista, e depois foi se expandindo para os outros continentes. Né? No Brasil, o barroco foi muito forte nos estados de Minas Gerais, principalmente sobre a influência do artista Aleijadinho. Era o apelido dele, que realmente ele tinha problemas, né, físicos, as mãos dele eram todas retorcidas, tinha dificuldade, né, para andar devido a uma doença. Por isso ele era chamado de Aleijadinho. Ele se tornou um dos nomes mais conhecidos dentro do movimento, tanto no Brasil quanto em outros países. Isso mesmo, ele, descendente de mãe afro, né? Nesse período havia ainda muito africanos que vieram para o Brasil, e ele foi filho de uma mulher negra com um homem branco. Então, Aleijadinho, além de ter sido considerado um dos que deram início à arte no Brasil, que é a arte barroca, também podemos destacar como um artista negro. O movimento chegou no Brasil pelos colonizadores e tinha como intenção a difusão da arte sacra e a catequização dos indígenas. Então, o barroco mineiro, né, lá em Minas, que há muitas igrejas com ornamentação, né, com o estilo barroco, que teve outro nome também, muito importante, um outro artista, que foi o mestre Ataíde, um dos grandes nomes da pintura barroca no Brasil. Certo, estudante? Então, vamos falar um pouco, destacar aqui o período, né, da arte barroca no Brasil, que teve início, então, no final do século XVII, teve grande destaque, então, na arquitetura, escultura, pintura e literatura. Na literatura, o marco inicial foi a publicação da obra Prosopopeia, 1601, de Bento Teixeira. Na escultura e arquitetura, então, foi Aleijadinho, né? O artista que muito destacado nesse período, né? Que foi um dos maiores artistas barroco. Vamos falar um pouco do contexto histórico, né, da arte barroca no Brasil. Vocês já sabem que foi um período, né, durante o período colonial, que a arte barroca floresceu no Brasil, com a vinda, então, dos colonizadores portugueses. Mais tarde vieram franceses, holandeses. Né? Então,
foi naturalmente o estilo, né, veio para cá com os padres e depois vieram artistas, né, professores artistas que também apresentou esse estilo. Aliado à exploração do ouro, né, nesse período em Minas Gerais, havia então a exploração do ouro, o aumento da população propiciou um forte desenvolvimento econômico nesse estado, em outros locais do Brasil também, mas em Minas Gerais foi bem mais forte, então passou a ser então, um grande foco do ciclo do ouro. Foi em Minas Gerais que a arte barroca então, se expandiu com Aleijadinho, tanto na escultura e arquitetura. E o mestre Ataíde também na pintura. Vou trazer algumas obras para vocês verem. As principais características da arte barroca, estudante, é importante dizer que são o dualismo, a riqueza de detalhes e o exagero, seu caráter realista e detalhista, tem a capacidade de mexer com o emocional do espectador, né? Sempre ali buscando a expressão, né, de mais dramático possível da cena. Por isso, podemos chamar de arte exagerada, né? Vamos seguir aqui, vamos para... Aqui, algumas igrejas com ornamentação, né, de Aleijadinho, fachada da igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. Aqui, Santuário de Bom Jesus, do Matozinho. E Jesus carregando a cruz, né? São todos trabalhos, obras e esculturas feitas por Aleijadinho. Eu tenho o nome dele aqui, já trago para vocês. Então, são trabalhos que já têm, né, muitos anos e ainda está preservado aí, né, nas igrejas. Essa igreja aqui é muito linda, tem várias esculturas aqui dos apóstolos, né, na frente, na entrada, na fachada da entrada da igreja, então, muito interessante. Então, estudantes, já vamos dar início ao rococó, mas só para finalizar, deixa eu ver se eu trouxe para vocês aqui mais alguma característica do barroco. Já falei sobre, então, o período histórico, né? Só vou falar um pouco das características que se repetem, tá, na arte barroca, para vocês não esquecerem. Predomínio, então, de temas religiosos, certo? Sempre representação de temas bíblicos, né, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, e ornamentação das igrejas, muito forte nas igrejas católicas, né? Então, o estilo barroco e do rococó também. Depois vou falar do rococó. E muita produção, né, de esculturas, de santos, de Jesus, como vocês podem ver aqui carregando a cruz, certo? Muita riqueza nos detalhes e nas formas. Podemos observar aí nas esculturas, movimento das roupas, expressão, né, facial, movimento do corpo. Então, os artistas eram muito criativos. Expressões dramáticas dos personagens retratados, preferência pelas curvas e contornos em detrimento das figuras geométricas, importância, então, da iluminação e o jogo de luzes e sombra, isso foi muito comentado, né? Já comentei com vocês, uso de contraste a fim de evidenciar a proximidade do divino com o humano. Então, são algumas características gerais do barroco, né? Tanto no barroco europeu como também das outras países. Então, vamos para o próximo estilo. Então, estudante, é importante que vocês se atentem, então, nas características, certo? Da diferença entre o estilo barroco e o rococó, né? Vou falar agora desse segundo estilo, surgiu também nesse período, né, da Renascença. O que acontece? Geralmente, a sociedade passa constantemente por transformações. Vai havendo mudança na cultura, na religião, também mudanças na política, na economia. E, com isso, também vai mudando a ciência, né? As outras áreas de conhecimento, das ciências também. E na arte, estudantes, não é diferente. Conforme os artistas vão observando as mudanças na sociedade,
eles também vão trazendo novas perspectivas, né, de representar ali por meio da arte, tanto na pintura, escultura, na literatura, na música, em todas as áreas sofrem influência. Então, com o Renascimento, houve ali o rompimento com o tema religioso, né? Os artistas passaram então a pintar pessoas que se destacavam na sociedade, né? Os imperadores, também os monarcas, enfim, as pessoas que eram ricas, né? Também solicitavam muito dos artistas fotografias, né? Pinturas em forma de fotografias, podemos dizer assim. E aí o que a igreja percebeu? Olha, está vindo um novo estilo aí, estão parando de pintar os temas religiosos, a igreja foi perdendo lugar. Aí o Papa, né, o clero, né, começou a... Não, vamos também investir mais na arte. Então, começou a contratar pintores, como Michelangelo, foi um artista, né, que pintou a Capela Sistina, um trabalho famosíssimo, muito famoso, muito admirado, que hoje pode-se dizer que é um centro turístico, né? Pessoas do mundo inteiro vão até Roma para apreciar o trabalho de Michelangelo, né? Capela Sistina. Então, a igreja percebeu que havia mudança, né? Porque aquele estilo não estava se distanciando da religião naquele período. Aí o clero, vamos inventar então, vamos criar um novo estilo, o estilo da igreja. Então, o barroco, né? Aí surgiu o barroco. Aí um novo estilo surgiu, que é o rococó. Os burgueses perceberam que tinha o estilo da igreja, a igreja pintava temas religiosos. Os artistas estavam, né, pintando a favor da igreja. Outros artistas estavam pintando a favor de outros temas mitológicos, né? Os artistas também eram famosos já nesse período, então eram muito solicitados. Aí surgiu novos artistas pintando o quê? O rococó, para pintar os personagens da burguesia, certo? Então foram estilos que surgiram aí, transitando, né, entre eles. Então vamos ver aqui, vamos para a tela, vamos ler um pouquinho sobre o que foi o estilo rococó. Então o termo, né, a origem da palavra é francesa, rocaille, quer dizer rocalha, tipo comum de decoração de jardins do século XVIII, que era detalhes, né, de conchas e rochas. Então já havia o uso desse estilo para decorar jardins e se popularizou em oposição ao termo italiano barroco. Então, o estilo da época do século XVIII europeu, o rococó se desenvolveu contrário aos excessos do barroco, apelando então para leveza e os coloridos suaves. E os temas também, vamos observar que o tema também é contrário, né? Versos do barroco. Eles pintavam moças ricas em momentos de distração, no jardim, em palácios, né? Pintavam a burguesia. Então, esse estilo artístico surgiu na França do século XVIII, como desdobramento do barroco. As características: utilizavam cores luminosas e suaves, uso de linhas leves. Os temas sempre eram natureza, vida cotidiana, as relações humanas, representação da vida profana, né, da aristocracia e da burguesia também, como essa obra aqui, O Balanço, de 1766, de Jean Honoré, nome francês, não sei pronunciar, né, perfeitamente, mas O Balanço é uma obra aí muito famosa, que destaca aí esse estilo rococó. Aqui também a ornamentação de igrejas. É interessante destacar que a gente pode confundir, viu? Às vezes o barroco, apesar de ser um estilo com uso mais de claro e escuro, né, ou cores mais escuras, mas a gente pode confundir, certo? Aqui os rococós da igreja ficaram famosos após a igreja se tornar patrimônio mundial da Unesco, em 1983, por todo
por ser todo original de 1754 e ter em seu interior a estátua de Cristo flagelado. Então, aqui nós observamos, né, que aí é o interior de igrejas, né, essa igreja aqui está na Alemanha, com o estilo rococó. Aqui sou eu, que não tem nada a ver com arte, né? Arte, não sei fazer arte, sei falar sobre arte. Em 2021, estive lá em Porto Seguro, e sempre visito igreja, estudante. Eu gosto de visitar a igreja para observar, apreciar as obras de arte que tem, geralmente, no interior da igreja, também a arquitetura, que é o centro histórico, localizado, então, na Cidade Alta. Isso aqui está uma altura assim, do mar, uns 500 metros, se eu não me engano. À frente aqui de onde estou já é o mar, então é uma ribanceira ali, não dá para a gente ver o mar com muita distância. Abriga, então, um conjunto arquitetônico com diversas relíquias brasileiras. Igreja acima aqui à esquerda, né? da minha visão aqui. Aqui ao fundo, ó, vou colocar uma setinha aqui, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha e o Museu do Descobrimento, que antes era o quê? Uma prisão do século XVIII. Então, é um marco, né, importante nessa vila aqui em Porto Seguro. Eu acho que eu trouxe, eu não lembro se eu trouxe nessa aula, onde tem um marco do descobrimento, né, quando os portugueses chegaram também aqui na América. Não sei se é nessa aula que eu trago. Aqui eu penso que eu estou destacando só os interiores dessas igrejas. Essas igrejas têm entre 500 anos, certo? Construções bem antigas. Aqui também a Catedral da Sé, aqui já em outras cidades. Foi em 2003, este ano, né, que eu estive em São Luís, do Maranhão, e visitei essas igrejas. Muitas vezes os guias turísticos eles não sabem dizer se é só o rococó ou se é só o barroco. Às vezes misturam os dois estilos numa mesma igreja, viu, estudante? A gente busca diferenciar devido às técnicas utilizadas, mas às vezes confunde o barroco com o rococó. Mas o importante é você entender que são, né, essas ornamentações no interior das igrejas são feitas sempre com um desses estilos, o barroco, o rococó, sempre utilizando materiais aí que permite, né, que tem durabilidade, ou é o afresco, utilizam até ouro para fazer dar essa luminosidade, né? Tá, aqui eu continuo também, São Luís, aqui a igreja, né, Catedral da Sé, vista de fora, uma igreja enorme, que fica bem no centro mesmo do centro histórico. Aqui é uma escadaria. Tem uma história sobre essa escadaria, o nome de uma mulher negra, muito rica no período colonial. Então, não vou trazer essa história para vocês aqui. Mas, e aqui podemos ver pinturas, né, aí feitas no interior da igreja. Então, por isso que eu sempre visito, né, porque tem trabalhos artísticos, estilos. Então, como professora de arte, eu preciso conhecer, não só ver nos livros, mas também conhecer presencialmente. Vamos aqui, estamos já quase concluindo. Vamos falar das características do rococó. Uso de cores luminosas e suaves, em contraposição ou contrário às cores utilizadas pelo barroco. Estilo marcado pelo uso de linhas leves, sutis e delicadas, né? Utilização de linhas curvas, temas da natureza, como pássaros, flores delicadas, plantas, rochas, cascatas de águas. Também eles fazem, né, muita ornamentação externa, né? Ou da igreja, ou de um palácio, de um jardim. Uso de temas relacionados à vida cotidiana das relações humanas e representação da vida profana da aristocracia, né? Os burgueses da época, os ricos da época eram muito destacados aí nas obras de arte do rococó. Aqui a obra O Balanço, um pouco mais ampliada para vocês observarem. Muito bem.
E vamos destacar agora as diferenças, né? A diferença entre o barroco e o rococó. Estudante, eu sempre falo para vocês da importância de destacar, né? Ou você anotar aí no seu caderno essas características, diferenciam um estilo do outro, porque muitas vezes estão ali ocorrendo ao mesmo tempo, no mesmo período, e nós, às vezes, temos dificuldade de entender, né? Por que o barroco é assim, como surgiu, por que surgiu, né? Qual o interesse desse estilo. Então, é sempre estar atento no contexto histórico que surgiu aquele estilo, as características utilizadas, quem são os artistas. Geralmente nós destacamos aqueles que são famosos, aqueles que são mais destacados, né? Que mais trazem as obras deles, principalmente nos livros ou na internet. Então, o importante é isso. Não tem como você compreender tudo ou lembrar de tudo sobre aquele estilo. Focar nas características, contexto histórico, aí quem são as pessoas que estão por trás desse estilo. Né? Ou vai ser a burguesia, ou vai ser o clero, ou vai ser a monarquia, enfim. Precisa ter essa atenção, somente no contexto da história da arte, certo? Então, nós estamos aí quase finalizando a história da arte. Nas próximas unidades, vocês vão aprender outros estilos, os estilos modernos, até o contemporâneo. Mas vamos finalizar aqui as características. Vamos para as características das diferenças entre barroco e rococó. O rococó utiliza o quê? Cores fortes, né? Já o rococó não, o barroco. As cores fortes são substituídas por cores leves, né? O rococó utiliza as cores leves. Quais são essas cores, professores? Branco, tons de rosa, azul, verde e de tom pastel. As linhas retorcidas, utilizadas pelo barroco, que expressam emoções humanas, dão lugar às formas leves e delicadas do rococó. Forte religiosidade barroca, substituída por cenas graciosas. Isso mesmo. Sempre pintando mulheres em momento de diversão, valorizando, então, ambientes luxuosos. Né? O rococó sempre valoriza os ambientes luxuosos da aristocracia, como parques, jardins, retratando, então, a vida da nobreza francesa. Certo? Então, essas são as características que vocês podem observar, né, nessa obra aqui de Jean Honoré, O Amoroso Coroado, ou o concurso musical, todos esses detalhes que nós falamos aí, das características, então, da pintura rococó, do estilo rococó. Então, vocês podem olhar a obra de arte, observar os detalhes. Não tem como eu ficar aqui, né, devido ao tempo, falando cada detalhe, mas vocês podem estar apreciando e observando esses detalhes, né? E a riqueza que o artista utiliza aí para fazer, então, a pintura. Essas são as nossas referências. Então, queridos, concluímos nossa unidade 1, aula 14. Vamos para a revisão e depois a correção das atividades. E aí vocês já terão concluído após a avaliação. E aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.